E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre gorduras saturadas, insaturadas, ácidos graxos e tudo sobre óleos comestíveis. Então espero que você goste do vídeo e agora vamos prosseguir com as explicações. Parte 1. Diferença entre gorduras saturadas e insaturadas. Então pessoal, eu vou tentar explicar com bastante calma, então preste bastante atenção, ok? As gorduras saturadas, aqui em cima a gente vê uma gordura saturada, está escrito aqui em cima, saturada. O que significa saturada? Significa cheia, né? Então a gordura está saturada, está cheia. Cheia de quê? A gente está vendo aqui na molécula vários Hs, aqui em cima e embaixo da molécula, né? Para todo lugar que você olha, você vai ver que não tem espaço faltando, está cheio de hidrogênio, que seria o H, ok? Então, a saturação dela significa que ela está saturada de hidrogênio, ok, pessoal? E também, quando a gente vê um Czinho aqui, esse C significa o carbono, né? Então, a ligação de carbono com carbono, né, é uma ligação simples. Nas gorduras saturadas não existem ligações duplas de carbono. Como a gente vê aqui em vermelho, as ligações duplas, nas outras gorduras, como a monossaturada e poliinsaturada, a gente vê uma ligação de carbono para carbono, mas com duas ligações em vez de uma só. Essas ligações são chamadas ligações duplas. E na gordura saturada, pessoal, a gente não vê a ligação dupla no carbono. Então, na gordura saturada, ela não tem ligações duplas de carbono, né? E também ela está saturada de hidrogênio. Então é assim que você identifica uma gordura saturada, que ela não tem ligações duplas e também ela é saturada em hidrogênio. É assim que a gente classifica uma gordura saturada, ok, pessoal? Só para observação, só para diferenciação da gordura saturada para monoinsaturada, ok, pessoal? As gorduras saturadas, elas são sólidas à temperatura ambiente. Então significa que se você quiser liquefazer ela, você vai precisar esquentar, ok, pessoal? As gorduras insaturadas são líquidas à temperatura ambiente. Elas se dividem basicamente em dois grupos, as monoinsaturadas e as poliinsaturadas. A diferença dessas gorduras para as saturadas são que o hidrogênio ele não preenche totalmente a cadeia da molécula. Então, entre as ligações de carbono-carbono, a gente pode encontrar espaços vazios onde não há hidrogênio preenchendo ela. As monoinsaturadas significam que elas têm apenas uma ligação dupla de carbono. Então, como a gente pode ver aqui na molécula do meio, que está escrito monoinsaturada, a gente vê apenas uma ligação dupla de carbono. E essa parte está em vermelho, né, e mostra aqui a setinha dupla ligação de carbono, ok? Ela tem apenas uma ligação dupla de carbono monoinsaturada. E a poliinsaturada, que significa poli, muitos, né, possui duas ou mais ligações duplas de carbono. Então a gente vê um exemplo, uma molécula qualquer de uma gordura poliinsaturada, a gente vê que nessa molécula aqui a gente tem duas ligações duplas de carbono, uma em vermelho e a outra não está em vermelho, mas se você procurar visualmente, você vai ver que ela tem duas ligações duplas de carbono. Né, pessoal? Então é assim basicamente que você diferencia uma gordura saturada das gorduras insaturadas, como a monoinsaturada e a poliinsaturada. Considerações sobre as gorduras e ácidos graxos. Pessoal, muita gente confunde ácidos graxos com gordura, mas ácidos graxos é diferente de gordura, eu vou explicar para vocês. Aqui no meio a gente tem uma molécula de ácido graxo e aqui em cima a gente tem uma molécula de glicerol. O glicerol ele é usado pelo corpo para estocar os ácidos graxos, ok? Então os ácidos graxos são estocados usando o glicerol e transformados em um triglicerídeo, que seria a própria gordura, ok, pessoal? Então o que acontece? Como a gente pode ver aqui na molécula de cima, que é a molécula de glicerol, ela tem 3 carbonos, ok? E do lado de cada carbono tem um oxigênio e um hidrogênio, ok? Então esse oxigênio e hidrogênio ele se une com o OH aqui do ácido graxo e é expelido nesse processo uma molécula de água, ok? Então, em cada camada de carbono, ele vai se unir a um ácido graxo, ok? E as gorduras são justamente formadas por 3 ácidos graxos unidos em uma molécula de glicerol. Então, a gente pode concluir que a gordura é formada por basicamente uma molécula de glicerol com 3 ácidos graxos. E os ácidos graxos, eles são um componente da gordura. Quando nós ingerimos gordura, seja ela de forma sólida ou líquida como os óleos, o corpo quebra os triglicerídeos e usa os ácidos graxos, ok? Os ácidos graxos são usados ou para a geração de energia ou para a manutenção de funções essenciais para o corpo. Quando consumimos as gorduras, os triglicerídeos viajam pelo sangue e eles alimentam diretamente as nossas células, ok? Caso você consuma mais gordura do que o necessário, essas gorduras são
convertidas em triglicerídeos, ok? E estocadas em forma de gorduras pelo corpo. O consumo excessivo de gorduras pode fazer mal ao organismo. Ela aumenta o nível de triglicerídeos no sangue e os triglicerídeos podem acabar se depositando nas veias. E isso pode ocasionar tanto doenças coronarianas, aumento de chances de ataque cardíaco e outras doenças relativamente ruins para o nosso corpo. Nesse gráfico, a gente pode ver que a quantidade ideal de triglicerídeos no sangue é 150 mg. Se você tiver acima disso, já é considerada uma taxa um pouco alta. Se você tiver mais do que 500 mg de triglicerídeos no seu sangue, já é considerado uma taxa muito alta e seria aconselhado você fazer uma dieta. Agora a gente vai falar sobre os tipos diferentes de ácidos graxos: ômega 3, ômega 6, ômega 9 e gorduras saturadas. Pessoal, não importa a gordura que você escolher ingerir, se ela é ômega 3, ômega 6, ômega 9 ou gordura saturada, o importante é que você consuma gorduras, porque as gorduras elas têm um papel fundamental entre fornecer energia e também a manutenção de estruturas e funções vitais do nosso organismo. Segundo os médicos e nutricionistas, uma pessoa deve consumir diariamente entre 43 e 80 gramas de gordura por dia. Mas lembre-se, consuma gorduras com moderação. Agora vamos falar das gorduras. A gordura ômega 6 é uma gordura poliinsaturada muito importante. Ela ajuda na manutenção do corpo saudável e contribui para seu funcionamento normal. Ela ajuda também no crescimento celular e na construção de membranas celulares, o que beneficia a pele, o músculo e o cérebro. São gorduras essenciais para o corpo humano que não consegue sintetizá-las. Elas desempenham um papel muito importante na cobertura dos nervos, além de preservá-los, e isso propicia uma transmissão nervosa mais adequada. Ela ajuda a proteger contra o mal de Alzheimer, ela ajuda também na coagulação do sangue e nos movimentos musculares e também ajuda a diminuir os níveis de colesterol ruim, o colesterol LDL, e também diminui os níveis de triglicerídeos no sangue, o que ajuda no controle da pressão arterial, e elas também previnem contra futuras doenças cardíacas. O consumo excessivo de ômega 6, pessoal, pode aumentar a inflamação no corpo todo, o que causa desde hipertensão até aumento da dor em pacientes que sofrem de artrite e também doenças inflamatórias no intestino. Bem, pessoal, apesar do ômega 6 em doses adequadas proteger contra o Alzheimer, em doses elevadas e consumo excessivo, ele provoca alterações cerebrais que são semelhantes às encontradas em pacientes com Alzheimer, ou seja, em doses excessivas, ou seja, consumo excessivo de ômega 6 pode contribuir para a formação da doença de Alzheimer. O consumo de ômega 6 também existem estudos que indicam que ela pode aumentar o nível de hormônio cortisol, um hormônio que diminui a resposta imunológica do corpo. A gordura ômega 9 ajuda a diminuir os níveis de colesterol ruim, o LDL no sangue. Também diminui os níveis de triglicerídeos. Porém, essa gordura não é uma gordura essencial, pois o corpo consegue produzi-la. Ela é usada para a produção de hormônios sexuais pelo corpo e também ajuda o corpo na absorção de vitaminas com mais eficiência. Alguns óleos ômega 9, como por exemplo azeite de oliva e óleo de abacate, são muito propensos à oxidação. Por isso eles são guardados em garrafas geralmente escuras, como marrom e verde, para proteger da luz do sol. Também evitar o contato com o ar. Você só abrir na hora que for utilizar e manter em ambientes escuros, pois o óleo tende a oxidar e a oxidação desses óleos geralmente produz radicais livres que fazem mal à saúde. As gorduras ômega 3 talvez sejam as gorduras mais importantes, porque além de serem essenciais para a função cerebral e cardíaca, elas contribuem para o bem-estar e saúde do corpo inteiro. O corpo humano não consegue produzi-las, então é necessário você obter através dos alimentos. Mais de 30 mil estudos científicos ao longo do tempo demonstram que o ômega 3 é benéfico em todos os estágios da vida, desde ajudando as crianças e jovens a se desenvolverem, como ajudando os idosos a envelhecerem com saúde. Existem basicamente 3 tipos de gorduras ômega 3, mas 2 delas são consideradas as dupla dinâmica das gorduras ômega 3, ou seja, as mais importantes. São elas, a EPA e a DHA. EPA é o ácido eicopentenoico e a DHA é o ácido docosahexanoico. As gorduras EPA e DHA são encontradas em peixes marinhos, como atum, salmão, sardinhas e anchovas, e algumas algas. Agora a gente vai falar sobre o terceiro e menos importante delas, que é o ácido alfa-linolênico, mais conhecido pelo seu codinome como ALA. Ele é encontrado em plantas e óleos como de linhaça e chia. Os ácidos graxos EPA e DHA ajudam no crescimento e desenvolvimento cerebral, no desenvolvimento da retina e do sistema nervoso, além de ajudar a manter um sistema cardiovascular saudável e ainda contribuem para reduzir os níveis de triglicerídeos no sangue. Já o ALA, apesar de ser menos importante, também tem alguns benefícios, como reduzir o risco de fraturas, de doenças cardíacas e também do diabetes tipo 2.
Um fato importante é que o ALA pode ser convertido pelo corpo humano em DHA e EPA. Porém, essa taxa de conversão é muito baixa, não chega a 1% do ALA consumido é convertido em DHA e EPA. Porém, o ALA é muito importante para pessoas com dietas vegetarianas, pois é a única fonte de ômega 3 que elas têm. O lado negativo do ômega 3 é que é uma gordura muito instável. Ela é suscetível ao calor, ao oxigênio e à luminosidade. Os óleos ômega 3 devem ser estocados em baixas temperaturas para preservar a sua qualidade. Gorduras saturadas. 5 a 6% da nossa média diária de ingestão de calorias deve corresponder a gorduras saturadas. As gorduras saturadas também são importantes antimicrobianos, principalmente as gorduras saturadas de cadeia curta e cadeia média. Elas nos protegem contra micro-organismos perigosos que entram no nosso organismo a partir do nosso sistema digestivo através da alimentação. A gordura saturada também é importante para a nossa membrana celular. Pelo menos 50% das nossas membranas celulares são compostas de gorduras saturadas. Elas dão integridade e espessura às nossas células. Ela é muito importante também para nossos pulmões. Os nossos pulmões possuem uma substância chamada surfactante e 100% da composição desse surfactante é gordura saturada. Então o corpo precisa da gordura saturada para construir o surfactante. É muito importante para o nosso cérebro também. O nosso cérebro, a maior parte da gordura que ocupa nele é saturada. Então, ele é muito importante para o funcionamento normal do cérebro. A gordura saturada aumenta a nossa imunidade. Nosso esqueleto também precisa bastante de gordura saturada, porque é através da gordura saturada que os esqueletos, os ossos humanos, conseguem absorver o cálcio. Também a gordura saturada é uma ótima gordura para fritar alimentos. O ponto negativo da gordura saturada é que, se consumida em excesso, ela aumenta o nível de colesterol LDL, o colesterol ruim que causa placa e acúmulo de gordura nas artérias. O excesso de consumo de gorduras saturadas pode levar a doenças cardíacas e diabetes tipo 2. Bem, pessoal, agora a gente vai falar sobre a divisão entre gorduras e ácidos graxos. As gorduras e ácidos graxos se dividem em dois tipos, basicamente. À esquerda a gente tem as gorduras saturadas e à direita a gente tem as gorduras insaturadas. As gorduras insaturadas também se dividem em dois tipos, entre gorduras poliinsaturadas e à direita gorduras monoinsaturadas. Então vamos acompanhar a tabela. Em cima a gente está escrito gorduras e ácidos graxos. Ela se divide em dois. À esquerda, em gorduras saturadas, que seria gordura animal, manteiga, banha, óleo de coco, e à direita, entre gorduras insaturadas. As gorduras insaturadas, elas se dividem em dois tipos também, entre poliinsaturadas e monoinsaturadas, ok? Entre as gorduras poliinsaturadas, elas têm basicamente dois tipos. A gordura ômega 3, que constituem peixes marinhos, óleo de linhaça, óleo de canola, etc. E à direita a gente tem ômega 6, que seria óleo de milho, óleo de girassol, etc., entre outros. Subindo de volta, a gente já falou das poliinsaturadas, agora a gente vai falar das monoinsaturadas, né? As monoinsaturadas são as gorduras ômega 9, que constituem o azeite, óleo de abacate, óleo de amendoim e etc. Bem, pessoal, nessa imagem aqui a gente tem diferentes teores de gordura monoinsaturada de diferentes óleos. Da esquerda para a direita a gente tem óleo de abacate, óleo de coco, óleo de canola, óleo de uva, óleo de azeite de oliva, óleo de gergelim, óleo de amendoim, óleo de girassol e óleos vegetais. Agora nessa imagem a gente vê o teor de gorduras poliinsaturadas para os diferentes óleos. Como a gente pode ver, é um número diferente. Cada óleo contém um teor de gordura insaturada, monoinsaturada e poliinsaturada diferente. Por último, o teor de gordura saturada dos diferentes óleos. Como a gente pode ver, o óleo de coco é o que contém maior quantidade de gordura saturada, que chega a 92%. Bem, pessoal, nesse gráfico aqui a gente vê as diferentes concentrações de gordura saturada, gordura monoinsaturada, que seria o ômega 9, e as gorduras poliinsaturadas, que seria o ômega 3 e ômega 6. Então, em vermelho, a gente tem o teor de a porcentagem de gordura saturada dos diferentes óleos. Em amarelo, a gente tem o teor de ômega 9. Em laranja, a gente tem um teor de ômega 3. Em azul, a gente tem um teor de ômega 6, ok? Então, de cima para baixo, a gente tem o óleo de canola, o óleo de açafrão, o óleo de linhaça, o óleo de girassol, o óleo de milho, o óleo de azeite de oliva, o óleo de soja, o óleo de amendoim, o óleo de semente de algodão, a banha, o óleo de palma, manteiga e, por último, o óleo de coco. Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre o ponto de fumaça dos óleos comestíveis. Conforme você for aquecendo o óleo, chega uma temperatura que o óleo começa a soltar fumaça. Esse ponto é o ponto que são produzidos gases tóxicos e também radicais livres que podem fazer mal à saúde. Então, cada óleo tem um ponto de fumaça diferente, um ponto de que você vai subindo a temperatura até chegar a esse ponto de fumaça que gera esses compostos.
Bem, pessoal, antes de seguir para a tabela mostrando os diferentes óleos com diferentes pontos de fumaça, vamos falar sobre óleo refinado e óleo não refinado. Vamos falar as diferenças entre eles. Os óleos refinados, pessoal, passam por processos industriais usando solventes como hexano, que remove boa parte dos nutrientes, como vitaminas e minerais, e também removem os componentes que conferem cor ao óleo, deixando mais transparente e fino. Esses óleos suportam maiores temperaturas de cozimento, e os óleos refinados são mais comuns encontrados à venda. Agora vamos falar sobre os óleos não refinados. Os óleos não refinados possuem mais minerais e compostos benéficos, porém geralmente têm um ponto de fumaça mais baixo, o que torna mais ideal para refogar ou servir salada. Eles também têm um sabor mais acentuado e mais presente que os óleos refinados, que são mais inodoros. Os óleos não refinados temos como, por exemplo, o azeite de oliva. Pessoal, aqui nessa tabela a gente vê os óleos e os pontos de fumaça de cada óleo. Quando a temperatura é mais alta, né, a temperatura, o ponto de fumaça é mais alto, o óleo pode aguentar até uma temperatura maior sem gerar compostos tóxicos, né, nem radicais livres que fazem mal à saúde. Então a gente pode ver que aqui o óleo de abacate, ele aguenta, o ponto de fumaça dele é até 270 graus. Então é um ponto de fumaça muito alto. Óleo com ponto de fumaça mais elevado, como os de abacate, girassol e vegetais, são ideais para dourar ou fritar alimentos com muita intensidade, ok? Já óleos com ponto de fumaça médio alto, como de canola, de uva, de amendoim ou azeite de oliva, são mais adequados para assar ou fritar mais levemente. Já os óleos mais frios, como de nozes ou linhaça, são melhores para marinadas. Óleos de abacate e coco pode deixar resquício de sabor nos alimentos, por isso é necessário escolher o óleo ideal para cada prato. Às vezes um óleo inodoro cai melhor do que um com sabor, então vai da sua escolha. Lembre-se, pessoal, fritar alimentos não é saudável. Limite-se a uma guloseima ocasional, ok? Fritar alimentos, como por exemplo batata, geram compostos potencialmente cancerígenos, chamados de acrilaminas. Fritar também, além de liberarem gases tóxicos, liberam radicais livres que fazem mal à saúde. Portanto, consuma alimentos fritos com moderação. Bem, pessoal, apesar do óleo de girassol ter um ponto de fumaça alto e ele seja bom para fritar, tome cuidado, porque pesquisadores foram os primeiros a descobrir a presença de certos aldeídos nos alimentos, que se acredita estarem relacionados a algumas doenças neurodegenerativas e algum tipo de câncer. Esses compostos tóxicos podem ser encontrados em alguns óleos, como o óleo de girassol, pessoal. Até agora, essas substâncias tinham sido vistas apenas em estudos biomédicos, onde a presença em organismos está ligada a diferentes tipos de câncer e doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson. Os aldeídos tóxicos são resultados da degradação de ácidos graxos no óleo, acontece geralmente quando você frita o alimento usando óleo de girassol. Embora alguns sejam voláteis, outros permanecem após a fritura. É por isso que podem ser encontrados em alimentos cozidos. Por serem compostos muito reativos, podem reagir com proteínas, hormônios e enzimas do organismo e impedir seu correto funcionamento. O óleo de oliva, apesar de ter um ponto de fumaça mais baixo, foi encontrado muitíssimo menos aldeídos comparado com o óleo de girassol. Então, pessoal, o óleo de girassol pode se tornar um óleo perigoso para você fritar alimentos, ok? Uma notícia boa, pessoal, é que esses aldeídos encontrados no óleo de girassol só foram encontrados em óleos que foram reutilizados por várias vezes, ou seja, um óleo que foi requentado, que foi reutilizado por várias vezes, muitas vezes seguidas. Então, se você fritar um alimento ocasional e não reutilizar esse óleo, você dificilmente vai ter problemas, mas em casos de dúvida, evite usar o óleo de girassol. Agora, pessoal, que chegamos no fim do vídeo, eu vou falar alguns fatos curiosos sobre os óleos, ok? Agora a gente vai falar, pessoal, uma curiosidade sobre a canola. Você sabia que a canola, essa planta, não existe? Canola significa Canada Low Fat Oil, que traduzido em português seria óleo canadense com pouca gordura. Na verdade, a canola foi um óleo desenvolvido no Canadá através de uma planta chamada colza, né, que em inglês chama rapeseed, né? Essa planta possuía compostos tóxicos na sua semente. Então, por seleção genética, foram feitos cruzamentos até que foi reduzido essa quantidade de substâncias tóxicas a um nível aceitável. E a partir daí foi desenvolvido o óleo de canola, ok? Outra curiosidade, você sabia que o óleo de coco é considerado um óleo não saudável por conter majoritariamente gordura saturada? Mas isso não é totalmente verdade, porque na Índia, na região de Kerala, onde a população consome bastante óleo de coco em grandes quantidades, é a região da Índia que possui maior expectativa de vida, ou seja, 74,6 anos na Índia, que é a maior expectativa do país inteiro. Então significa que certos fatos ou certas verdades sobre os óleos também não são 100% verdade. Bem, pessoal, o vídeo ficou um pouco longo, mas eu procurei resumir com bastante informações tudo sobre os óleos comestíveis. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like.
Para doações de qualquer quantia, eu vou deixar meu Pix na descrição e nos comentários, também nas imagens aqui no final do vídeo, caso você tenha interessado em fazer uma doação, ok? Então eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like. Até mais, obrigado, tchau.